não é muito legal, porque eu não ouço o meu retorno. Se eu falar um pouco alto, vocês me chamem a atenção aí, tá bom? Mas eu vou estar aqui. Que legal estar aqui. Obrigado pela oportunidade, obrigado pelo pessoal da Live University, obrigado pelo todo mundo que veio participar. É muito legal estar aqui mais uma vez num evento presencial. Ninguém acho que estava aguentando muito mais essas lives, né? E é muito legal estar aqui. É um prazer que vocês vieram aqui assistir. E hoje eu vim contar um pouquinho da nossa história na Gomes da Costa, um pouquinho do que a gente vem fazendo de transformação digital. Já é uma história que já vem há alguns anos, a gente já vem nessa jornada há cerca de 4, vamos para 5 anos quase. A gente veio contar mais um pedaço dessa história. Eu contei um pouquinho da história há cerca de 2 anos e meio atrás, e hoje eu tenho algumas coisas legais para compartilhar com vocês. Então, hoje, esse aqui é o nosso tema, e a Gomes da Costa, só para dar um overview rápido, é uma empresa de um grupo espanhol que fica lá em Santa Catarina, é a maior enlatadora de pescados do Brasil, tem a maior fábrica, a maior enlatadora de pescados do mundo, fica em Santa Catarina, faz quase 2 milhões de latas por dia, é uma empresa que teve origem nacional, depois foi comprada por uma empresa europeia, mas uma empresa que tem uma tradição muito grande aqui nos lares brasileiros, né? E hoje, falando um pouquinho do grupo, é um grupo de cerca de 1 bilhão de euros, falando todo o Grupo Calvo, onde tem a sua maior operação aqui no Brasil. É um grupo que tem mais de 5 mil funcionários no mundo, só lá em Santa Catarina tem 2 mil funcionários, então é um grupo que tem uma capilaridade muito grande. Qualquer canto do Brasil, nos recantos da Amazônia, tem uma lata de sardinha da Gomes da Costa, e é muito orgulho fazer parte dessa história. E a gente veio contar um pouquinho como que a Gomes da Costa está fazendo o seu processo de transformação. E hoje, o que a gente quer contar, o que eu quero compartilhar com vocês? Parte é a nossa visão de compras na Gomes da Costa, porque para você fazer um processo de digitalização, eu acho que a gente tem que começar um pouquinho com a nossa visão, o que a gente sonhou há cerca de 4 anos atrás, e realmente começou com um sonho, com um plano. Vamos falar um pouquinho dos projetos de digitalização em geral, e com foco maior em saneamento de cadastros e PDM, que é o tema dessa tarde, e os nossos principais resultados e desafios que a gente teve nesse período. O que eu gosto de sempre frisar é que a gente começou com uma visão lá em 2017, onde nós tínhamos um cenário bastante, talvez, antiquado para o que a gente fala de uma empresa de compras, porque a gente tem de mais moderno em processos de compras. Nós temos cerca de 1.500 POs por mês, então é um processo que tem muita operação, muito pedido, só que cerca de 70% dos POs eles são de itens, ou eram em 2017 para 2018, de itens de manutenção. Só que itens de manutenção hoje representa cerca de 3% do spend total de compras. O que acontecia? Metade do meu time de compras, eu cheguei na Gomes em 2017, metade do time de compras comprava parafuso, resumidamente. E aí ficava o time inteiro comprando parafuso e arruela, e a gente às vezes acabava não tendo energia e foco nas categorias onde tinha mais grana. Então aí que começou o problema. A gente começou olhando para esse cenário, muita energia, muito desgaste, muito papel, e a gente com foco naquilo que não dava, que dava menos dinheiro, vamos dizer assim. Diversos códigos por mesmo SKU, diversos erros de NCM. Eu vou contar um pouquinho da história, mas um item chegava a ter 4, 5, 6 códigos do mesmo item. E aí, quando o pessoal não achava, criava um novo. Então, é um cenário que muita gente tem. Era um processo de compras centralizados em poucos fornecedores, então a gente não tinha muitos bids rolando. Os mesmos caras que forneciam sempre as mesmas coisas, vamos dizer assim, resumidamente, não tinha um sistema de compra e tinha baita de risco de governança e compliance nesse processo. Então a gente começou o nosso projeto, a nossa visão nesse cenário, lá em 2017 para 2018. E qual foi a nossa estratégia, né? Então a nossa estratégia basicamente está em 3 pilares. E isso aqui é importante focar. A gente teve uma energia muito forte em melhoria de processo. Então, quando a gente fala de processo, a primeira coisa que a gente fez foi sentar na mesa, juntou o time de compradores, juntou mais alguns consultores em alguns momentos específicos e começamos a desenhar nosso processo, que talvez seja a base de qualquer projeto. Então a gente teve um foco muito grande em projetos de melhoria de processo, divisão por categorias, revisamos todas a divisão de categorias. Nós tínhamos compradores que o cara comprava aço e café.
E era verdade mesmo, assim, sabe, uma divisão sem foco. Você tinha muita gente trabalhando com muita energia, mas sem muita gente, sem muitos especialistas na área, então os compradores eram muito generalistas. E começamos a focar na divisão por categorias, serviços compartilhados, e-procurement, e com foco muito numa filosofia Lean, que eu gosto muito de mapear processo e entender desperdício. Antes da gente sair comprando e sair implementando ferramentas, esse foi o nosso primeiro passo. Um foco muito grande em gestão de pessoas, em revisão de capability dos compradores, em treinamentos, desenvolvemos um plano de carreira para os compradores que não tinha, então a gente desenvolveu a gente chama da escola de compradores, para realmente desenvolver os skills que são necessários para trabalhar em compras, e um foco muito grande em se aproximar do fornecedor, em trazer o fornecedor como parceiro. Só que para isso, para chegar nisso, a gente precisava realmente ter uma jornada digital e não tinha outro caminho a não ser revisar os nossos processos. E qual que foi a nossa jornada? Deixa eu voltar aqui para aparecer até o final a animação ficar mais bonitinho. Lá em 2017, basicamente, a gente definiu uma estratégia e definimos um plano de 3 anos. O nosso plano era tentar fazer toda a transformação até 2020, esse era o plano. Em 2018, fizemos a primeira estrutura por categorias, implementamos o nosso SRM. Em 2019, nós fizemos, junto com o SRM, um portal de qualidade de fornecedores. A gente lançou o primeiro portal de qualidade de fornecedores do grupo. Em 2020, fizemos o saneamento de cadastros e em 2021 veio a estabilização do processo. Então, resumidamente, das principais iniciativas digitais, elas seguiram essa ordem. Não necessariamente era a ordem mais correta, mas foi assim como a gente fez. Aí eu vou contar um pouquinho das nossas dores e o que a gente deu certo e o que não deu. Qual que era o nosso drama falando de Gomes da Costa? A Gomes da Costa é uma fábrica, fica lá em Santa Catarina, ali em Itajaí, na região ali do norte de Santa Catarina, e é uma fábrica assim muito tradicional, uma fábrica muito antiga, e tem 3 unidades Fabris em Santa Catarina. Então nós temos uma fábrica de embalagens que é uma das maiores fábricas de folhas do Brasil, então todas as nossas embalagens são feitas por nós. Nós temos a nossa enlatadora, né, onde a gente realmente faz a sardinha, faz o atum, enlata o nosso produto, e é um monstro assim. Nós consumimos cerca de 270 toneladas de peixe por dia, que é enlatado lá. Então a Gomes, ela realmente tem um volume assim estrondoso, é algo muito grande, muito mecanizado. E nós temos uma fábrica onde a gente faz tudo que sobra do peixe, todo o resíduo, cabeça, rabo, víscera, tudo aquilo que ninguém come, aquilo vira farinha, vira ômega 3. Então é um processo que ele é sustentável, ele é completo. O peixe entra, nada é jogado fora, aquilo que não vai para a lata vira farinha, vira ômega 3, vira vitamina. Então vamos dizer que é o ciclo completo, fica todo em Santa Catarina. E mais um centro de distribuição que a gente tem ali em Santa Catarina, não distribui para o Brasil inteiro. Mas qual que era o nosso drama? Nós tínhamos 3 fábricas diferentes e cada uma com a sua lógica de codificação de PDM. Então, quando a gente foi implementar o nosso SRM, e nós começamos com o SRM primeiro, a gente foi lá, teve um trabalhão, implementamos um portal, e aí quando a gente começou a usar o portal, tinha um monte de código para subir, então a gente não conseguia usar o nosso portal eletrônico na sua plenitude sem você ter os códigos. Porque qual que era a ideia nossa? Lembra do problema que eu disse lá? Nossa ideia era diminuir a força de trabalho dos compradores, automatizar esse processo de indiretos, de manutenção, porque para nós, hoje ele é 3% da conta, e a gente estava com muita energia gastando ali, com muito trabalho, e às vezes a gente ficava muita discussão, porque eu acho que isso, eu sei que não acontece em empresa nenhuma, mas chegava a solicitação de compras, o comprador tinha que ligar para o solicitante de novo e perguntar, cara, o que você está querendo mesmo? Me explica o que é isso. Isso só acontece em Santa Catarina, eu sei que não acontece na vida de vocês. Isso só acontece na vida, mas tudo bem, Santa Catarina é diferente, isso acontecia. Então os compradores legais era o comprador que tinha paciência de voltar e falar com os caras. Então o comprador que não tinha paciência era considerado como ruim. E essa era a vida do comprador mesmo. O cara ficava o dia inteiro ali ligando pro cara do almoxarifado, pro cara do RH, pro cara da manutenção. Me explica direito o que você quer aqui.
E uma vez um gerente da almoxarifado entrou na minha sala, machão pra caramba, falou, cara, você comprou um negócio errado. Isso aqui tá errado, você comprou um termômetro errado, era um termômetro. Aí eu peguei ele e falei assim, beleza, senta do meu lado aqui. Entramos no Google, pegamos o SC e digitamos o SC. No Google apareceu a foto exatamente do que tinha comprado. O que aconteceu? Tinha uma compradora nova, que tinha entrado há cerca de 3 meses, uma menina ótima, pós-graduada, falava alemão, francês. Ela olhou e comprou. E ele falou assim, mas você tinha que saber que não era esse. Então o pessoal era mágico ainda. Então além de comprador tinha que ser meio mágico. Então não tinha como a nossa ferramenta seguir em frente sem passar pelo PDM. E é o foco aqui. Então a gente tem toda uma história da nossa jornada no portal eletrônico, mas a nossa ideia era automatizar esse processo. Então uma coisa complementava a outra. E como que funcionava? Eu vou trazer um quadro assim, pode parecer um pouco insano, mas era a nossa realidade. Nós temos 3 fábricas, né? E cada fábrica tinha um código. Então, um parafuso ele tinha um código numa fábrica, outro código na outra fábrica, e a terceira fábrica de alimentos, que é a maior dela, onde tem mais funcionários, eles dividiram em 2 o código. Até agora eu não entendi por quê, mas tinham 2. Então, um parafuso tinha 4, 5 códigos. Então, imagina o comprador que ele recebia essa solicitação e ele tinha que saber que o da fábrica 1 era a mesma coisa do código da fábrica 2 e da fábrica 3. Tanto que quando alguns compradores foram movidos, o comprador de MRO manutenção, ele estava 10 anos lá. E o dia que a gente tirou ele e foi para outra categoria, quando ele foi comprar outra coisa, quase que a empresa acaba, porque ele sabia de cabeça tudo. Então esse era o nosso drama, e a gente teve que fazer um trabalho aqui de saneamento disso e padronização. Porque qual que era o objetivo? Era realmente que os cadastros viessem para o portal e fossem diretos para o fornecedor, fizesse toda a confirmação de preço, todo o follow-up de confirmação de pedido, e era impossível uma coisa funcionar sem a outra. E aí a gente chegou no nosso projeto de padronização. Então, depois que implementamos o SRM, nós vimos que estavam com mico e voltamos e fizemos o saneamento de cadastro. Isso começamos em 2019. Por isso que essa foi a ordem das coisas. Qual foi a primeira coisa que a gente fez? E se eu for dar um conselho para quem vem estar nessa jornada, eu acho que a gente acertou muito aqui, foi ter um time bom de projeto. Nós lá em compras, na Gomes da Costa, a gente começou uma cultura de colocar um PMO dentro de compras. Então hoje a gente tem uma funcionária que faz projetos. Eu trabalhei com projetos muito tempo na minha carreira antes de vir para compras, então essa foi uma grande sacada. A ideia era que o comprador realmente ele automatizasse o processo e eles tocassem projetos, mas nós temos uma compradora que hoje ela é uma PMO de compras, e a primeira coisa, antes da gente chamar o nosso parceiro, que me convidou para estar aqui, e eles sabem disso, na primeira reunião o nosso time estava montado. Né, o Fernando está aqui, a primeira reunião, nosso time do projeto estava montado. E o nosso time de projeto era, junto com o nosso parceiro que é a Astrem, tinha um PMO do projeto, um gerente de projetos, um líder, como você preferir, e juntamos um time multifuncional. E esse time, pessoal, eu estou colocando a Astrem aqui, que foi quem convidou, mas esse time ele entrou antes da Astrem for contratada, porque foi esse time que montou o escopo do projeto e foi o time que participou do bid do projeto. Então a primeira sacada que a gente teve, e aí eu acho que foi legal, porque não foi compras que contratou, almoxarifado, depende, cada empresa tem um responsável por PDM, mas juntamos um time multifuncional, a gente pediu para cada gerente de área me dar um nome de um key user, uma pessoa-chave para trabalhar com a gente. Essas pessoas assistiram, participaram do bid de todas as empresas, montaram um escopo juntas, e na hora de escolher a gente fez como se fosse um grande... todo mundo votou e fizemos uma matriz de riscos, de vantagens e desvantagens, e foi escolhido em conjunto. Então não foi uma decisão do Otávio, eu nem estava nesse time, eu era gerente da área, então a gente colocou outra pessoa, mas o time escolheu o parceiro e foi o time da implementação. Então era um time de almoxarifado, fiscal, manutenção, informática, e o líder do projeto, PMO, era de compras. Então essa foi a primeira sacada da nossa jornada, e que eu acho que é muito legal vocês pensarem nisso, se entrarem nessa. E dividimos em fases. Então nossa base de cadastros tinha mais ou menos 40 mil SKUs, cerca de 1.100 itens eram de almoxarifado, ou seja, itens que eram estocados, e o restante era cadastro sujo. A gente tinha, e todo
todo ano todo dia tinha cadastro novo sendo criado. Só que nos últimos 12 meses girou cerca de 11 mil SKUs. Então eu tinha 40 mil SKUs na base, só que só girava 10, 11 mil por ano. Ou seja, tinha muita coisa duplicada, muita coisa sendo criada, e a gente não conseguia fazer o nosso SRM funcionar dessa maneira. Então o que a gente fez na fase 1? Nós definimos os itens de almoxarifado para saneamento. Então a gente, quem já trabalhou com PDM, a gente saneou esses itens e basicamente obsoletamos todos os outros. Então saneamos itens de almoxarifado e aplicação direta, deu cerca de 4.400 itens, como a gente começou. E o restante, a ideia era comprar de catálogo, porque já tinha a base pronta, né? Quem trabalha com os parceiros, as trem e os demais, você já tem uma base de um padrão internacional de cadastro. Então a gente saneou aquilo que estava de almoxarifado e aquilo que não era, matérias indiretas, RH, a gente decidiu comprar de catálogo. Então essa foi a nossa estratégia na primeira fase. E o nosso foco era em materiais indiretos, que, como eu disse, era 50%, 60% de energia e menos de 5% da grana. Então é onde estava o nosso problema e onde a gente queria realmente melhorar a eficiência da área de compra. Tudo isso aqui entrou para a gente melhorar a eficiência e vieram outros ganhos como consequência. Legal, pessoal? O que a gente trabalhou também, e aqui é um ponto que eu acho interessante na nossa história, antes também da gente implementar o projeto, isso aqui andou em paralelo, a gente reviu a estrutura de governança do processo. Porque antigamente você tinha a pessoa que criava cadastro, ficava no almoxarifado, e ela cadastrava na mão, dentro do nosso RP, só que ela tinha que ligar para o cara de compras para colocar o preço e tinha que ligar para o cara do fiscal para... Então você tinha muita gente mexendo, e nessa época a Gomes começou a trabalhar com um centro de serviços compartilhados, então toda a atividade de governança, ela foi transferida para um centro de serviços compartilhados. A gente mudou pessoas de posição. Eu tinha uma pessoa em compras que basicamente suportava o pessoal de PDM. A gente transferiu a nossa eficiência com a digitalização como um todo, né? A gente tirou um recurso nosso e doou para o CSC para trabalhar nesse time. E esse pessoal que era fiscal, almoxarifado, que estava meio perdido, todo mundo foi transferido para um centro de serviços compartilhados que tem na Gomes da Costa hoje. Então hoje, se eles querem resolver um problema, na hora de aprovar um NCM, na hora de aprovar um custo, eles sentam um do lado do outro, que é algo que a gente não tinha antes. E basicamente foi definido esse fluxo, então os departamentos, eles podem pedir o seu cadastro, eles podem pedir um cadastro novo, é aprovado pela liderança e passa pelos centros de serviços compartilhados. Isso aqui é algo que não tinha, aí você tem um saneamento, uma aprovação de contabilidade e o cadastro concluído. O que foi uma sacada? A responsabilidade foi para o CSC, só que quem paga a conta é o departamento. Então, quem paga a conta de cadastros novos, quem tem que dividir a conta é o próprio departamento. Então, isso a gente dividiu a responsabilidade. A responsabilidade financeira da coisa, eles assumiram, mas a responsabilidade técnica está com o CSC. Então, hoje tem uma menina lá muito boa, que ela virou a head de PDM. Então, e ela que aprova e passa por ela devolve. Então, ela foi treinada e ela estava no time de implementação do projeto desde o início e agora ela é responsável, que era uma função que basicamente a gente não tinha e foi criada. Então, hoje, a nova estrutura, a responsabilidade foi transferida do almoxarifado para o nosso CSC. Hoje temos uma estrutura de aprovação de cadastros novos, como que era a festa da uva antes, né? Ligava lá, ô Silvia, cadastra um parafuso para mim. E era assim, hoje você tem um fluxo de aprovação dentro da ferramenta que a gente contratou, tem todo um bloqueio de cadastros antigos e uma responsabilização da área pelo custeamento do serviço. Então essa aqui também, além do time de projeto, trabalhar na governança da responsabilidade de PDM é algo que acho que foi uma sacada legal que a gente teve e eu também recomendo para vocês. E a nossa base continua a mesma, trabalhando em pessoas, processos e fornecedores. E aí a gente conseguiu fortalecer esse nosso tripé, que a gente conseguiu fortalecer o nosso tripé. Realmente, a gente desenvolveu pessoas focadas no assunto. Hoje tem pessoas que conhecem do assunto de PDM, sabem discutir NCM. Hoje nós temos um processo definido e nós temos um link com fornecedores, que o fornecedor recebe um cadastro correto,
E a gente vai contar um pouquinho isso depois, nos próximos slides, mas hoje o fornecedor recebe o cadastro e boa parte dos pedidos não passam mais por nenhum comprador, que eu acho que é a grande sacada que a gente tem. Então, alguns resultados, né? Hoje nós tivemos uma redução de 40 para 10 mil SKUs ativos, aproximadamente na Gomes, de itens indiretos. Nós saneamos cerca de 6 mil SKUs. A nossa base de contratos subiu de 10% para cerca de 60%. O que é isso? Hoje, o usuário coloca um pedido e ele sobe para a nossa plataforma e vai para o nosso fornecedor automaticamente, aquilo que tem contrato, não passa mais para o comprador. Então, os pedidos eles vão e a confirmação de recebimento volta automático, tudo via sistema, isso graças ao nosso processo de saneamento. Diversos processos burocráticos foram eliminados e hoje todos os processos de indiretos são digitais. Todos. A gente não tem nenhum processo que envolva e-mail, telefone, que envolva algo que não seja via portal e via o nosso canal de comunicação. Não tem nenhum. E isso foi muito legal. E hoje nós temos um almoxarifado central. Porque lembra que eu contei que tínhamos 3 fábricas? Então hoje todas têm o mesmo código. E o cara da manutenção de uma fábrica, se ele está faltando um parafuso, ele consegue ver se tem na outra para ajudar. E eles não sabiam. Às vezes estava parando uma fábrica por causa de um... Eu falo parafuso, porque eu sempre falo parafuso, mas seja qualquer coisa de manutenção, e ele não sabia que tinha na outra. Então isso ajudou muito na sinergia entre as fábricas. E alguns outros ganhos, hoje todos os fornecedores estratégicos estão numa plataforma digital, hoje nós temos uma convenção de fornecedores e são avaliados via plataforma digital, nós temos uma base de strategic sourcing também, toda baseada no PDM, a nossa gestão de categorias, na hora de dividir a responsabilidade, foi as famílias que vieram já o padrão do PDM, porque quando a gente faz o saneamento é dividido por famílias, né, classe 1, classe 2, a gente usou isso para dividir até a carga de trabalho dos compradores. E o mais legal, quer dizer, a segunda coisa mais legal, cerca de metade do headcount que estava focado em MRO, hoje estão fazendo outras coisas. Então o pessoal foi fazer projeto, foi comprar materiais diretos, foi comprar categorias que a gente não conseguia dar atenção. Que essa que talvez seja a grande sacada. E nós tivemos um negócio que é a morte da impressora. A morte da impressora. Esse é o mais legal. Porque a gente um dia fez um velório e devolvemos a impressora e lá em compras não tem impressora hoje. Isso eu acho muito legal. Então acho que se você tem impressora na tua empresa, se você é de compras, eu acho que está faltando você fazer alguma coisa aí. Então eu acho que isso aqui é a parte mais legal e a gente foi em TI e devolveu a impressora, a gente não tem mais papel na área de compras, isso para mim talvez foi o mais emblemático do que a gente fez lá. Legal, pessoal? Nem tudo são flores, né? As coisas só são bonitas no PowerPoint. Todo mundo sabe disso. Mas é uma mudança cultural absurda. Todo mundo xingando a tua mãe de tudo quanto é nome, porque você mudou um processo, tem que ter aprovação. Você tem que ter uma liderança muito forte e você tem que ter quem patrocine o seu projeto. Eu acho que isso talvez seja a alma do negócio. Você tem que ter muito entendimento e alinhamento entre empresa e prestador de serviço, que você mudou, muito fornecedor teve que se adaptar ao nosso novo modo de trabalhar, aos novos códigos. O fornecedor estava acostumado a receber um e-mail, um telefone, ele não recebe mais, ele recebe um pedido eletrônico, ele tem que confirmar. E para materiais indiretos em Santa Catarina, isso foi uma dificuldade, porque algumas empresas eram pequenas e estavam acostumadas com um jeito diferente, né? Tem que ter forte comunicação interna, tem que ter uma responsabilização da liderança, e eu acho que um time multifuncional. O projeto, eu considero que deu muito certo, um projeto muito bacana, mas nunca foi um projeto de compras. Nunca foi um projeto do Otávio. Apesar que eles falam que é lá, e quando dá errado eles falam que é. Mas quando é para xingar alguém, é a minha mãe que lembra. Mas foi um projeto da empresa, eu acho que isso é legal. Quando a gente juntou o pessoal antes de começar e escolher o parceiro, montar o escopo, tinham 20 pessoas na sala. Quando a gente fez o kickoff, tinham 20 pessoas na sala, o Alexandre está aqui, então assim, nunca foi um projeto só nosso, então assim, a gente comemora junto o sucesso, mas a gente compartilha junto as nossas dores. E é isso, pessoal. Obrigado.